Olá, amados. Olá, amigos. É um prazer enorme. Olá, amados. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês nesse momento tão difícil para tantas pessoas que têm professado esse nome do nosso Salvador Yahushua. E temos visto realmente que tudo aquilo que estava profetizado nas Escrituras tem realmente sido o marco na vida de muitas pessoas. Nosso Salvador disse que todas as pessoas que professassem o nome dele realmente seriam perseguidos, seriam afrontados, seriam caluniados. Mas o motivo de eu ter abrido esse hangout, esse momento, foi para mostrar realmente que existe alguma coisa acontecendo e as pessoas, elas realmente, elas precisam estar dentro daquilo que está sendo falado. Então, eu tenho um papiro muito forte para dividir com os irmãos. Esse hangout não será muito demorado, mas é um papiro muito profundo de uma parte da Escritura que muitas vezes nós já lemos, mas nós não paramos para entender a gravidade disso. E eu tenho certeza que muitos que assistirem esse hangout agora, ou daqui a pouco, ou outro dia, que ele vai ficar na internet, eu tenho certeza que vocês nunca mais verão as Escrituras da maneira que vocês viam após nós anunciarmos esse hangout sobre essa passagem. Passagem que eu estou dizendo que vai fortalecer muitas pessoas, principalmente você, que talvez estiver sofrendo uma grande pressão das pessoas, do sistema e daqueles que estão tentando te parar, estão tentando te inibir. Veja que interessante, meus amados. A Escritura diz, lá no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do 26º parágrafo, essa passagem aqui, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha que interessante. Gostaria que todos vocês lessem com muita calma, sem pressa, e analisassem profundo o grau dessa informação de Lucas 17, no 26º parágrafo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Olha quem está falando. Primeiro, nesse parágrafo 26, ele diz, ó, e como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Aconteceu algo que também está se repetindo no dia de hoje, mas ninguém prestou atenção como que o que acontece no dia de hoje é a cópia legítima do que aconteceu no dia de Noé. Pare comigo, vocês, irmãos, analisem. Veja aqui, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o quê? O que veio? Veio o dilúvio. E os consumiu a todos. Veja que esse dilúvio, antes dele vir, antes desse dilúvio acontecer, esse dilúvio foi anunciado por Noé.
O dilúvio não existia ainda. O dilúvio não tinha vindo. Ninguém naquela época nunca tinha visto um dilúvio em toda a terra ainda. E Noé, ele anunciava esse dilúvio. Ele dizia, olha, pessoal, vai vir o dilúvio. A palavra do meu Criador me revelou, me mostrou que o dilúvio está vindo. E as pessoas zombavam, as pessoas riam, as pessoas faziam chacotas. Quando Noé falava e quando Noé anunciava desse dilúvio. E o que Noé anunciava? Noé anunciava sobre o dilúvio. Sim ou não? Quando cai as primeiras gotas de chuva, porque nunca tinha chovido, o povo nunca tinha visto uma chuva, e seria aquela primeira vez. Então, quando começa a cair as primeiras gotas, aí então o povo começa a ver que o que Noé falava era verdade. Que o que Noé falava era real. A humanidade, o povo daquela época, a princípio, estavam pensando que Noé estava mentindo, que Noé estava brincando. Mas quando Noé mostra que o dilúvio realmente estava vindo, as pessoas até ali, elas estavam zombando. As pessoas ali estavam fazendo o quê? Eles estavam zombando. As pessoas zombavam do nosso Salvador. Não é verdade? Porque Noé anunciava o dilúvio. Vocês já vão pegar a essência do que eu quero passar aqui, amados. Eu não tenho pressa de querer que ninguém entenda, porque, na verdade, quem vai entender as coisas do nosso Salvador e do nosso Criador Yah são aqueles que o Pai quer que entendam. Não adianta a gente ficar forçando a barra para todo mundo entender, porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai ficar ao nosso favor. Isso é notório, porque o nosso Salvador Yah, ele determinou isso, ele falou isso, ele anunciou que nem todas as pessoas elas iam aceitar o que nós falávamos, mas veja que interessante. Noé anunciava o dilúvio. Agora, uma coisa me chamou a atenção nessa passagem. O que tem nessa época de Noé que nós venhamos a comparar com os dias de hoje? O que Noé anunciou? Noé anunciou o dilúvio. Foi ou não foi? E hoje? O que está sendo anunciado para que esses últimos dias sejam como os dias de Noé, conforme foi falado pelo nosso amado Salvador Yahushua, aquele que nós aprendemos a chamar de Jesus. Noé anunciou o dilúvio. E hoje é anunciado não o dilúvio, mas hoje é anunciado o grande terremoto que está para acontecer a qualquer momento, não sabemos o dia, a hora, mas a qualquer momento esse terremoto vai abalar o mundo todo. Esse sinal no Sol e na Lua, juntamente com esse terremoto e as estrelas que vão cair do firmamento, vão lembrar aquele momento que Yahushua disse que ele faria abalar não só a terra, mas também o céu. Ah, irmão, é de agora eu estou entendendo. Porque assim como Noé anunciou o dilúvio, e as pessoas zombavam, as pessoas faziam chacotas,
as pessoas não estavam nem aí, mas quando começou a cair as primeiras gotas de chuva, o povo se apavorou e começou a ver que era realidade. Assim também nesses últimos dias, quando começar a tremer a terra neste planeta onde não tremia, quando começar a ter os primeiros abalos sísmicos, então aí as pessoas vão começar a se apavorar. E vão ver que aquilo que nós anunciávamos, o que está em Joel 2, o que está em Mateus 24, em Isaías 66, em Apocalipse capítulo 6, verso 12, não era um mito, mas era um aviso que o Pai estava dando. Assim como Noé anunciou o dilúvio, e o dilúvio veio. Claro que Noé foi humilhado, Noé foi envergonhado, claro, não tenha dúvida. As pessoas zombavam de Noé de uma tal forma que, se fosse talvez nós que tivéssemos na pele de Noé, nós teríamos já abandonado e desistido. Mas Noé foi até o final anunciando: ó, o dilúvio vai vir, dilúvio vai vir, dilúvio vai vir. E as pessoas debochavam, as pessoas riam, as pessoas não queriam nem saber, não estavam nem aí. Da mesma forma é quando nós anunciamos o dilúvio, esse terremoto. Assim como o primeiro chuvisco caiu e as pessoas começaram a ver que aquilo não era mais brincadeira, da mesma forma, quando começaram a ter os primeiros abalos aqui no planeta Terra, aqui no Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Tocantins, olha, Brasília, assim quando começar a abalar os prédios das capitais brasileiras junto com o mundo todo, as pessoas vão se lembrar dessa passagem de Noé. Aí elas vão se lembrar: olha, nosso Salvador Yahushua tinha razão. Aqueles irmãos que repetiam o que o Salvador disse na internet, nas redes sociais, eles não estavam malucos, não. Eles tinham razão, rapaz. Porque esse momento vai vir num abrir e piscar de olhos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele diz que nós saberíamos o tempo que essas coisas estariam para acontecer. Esse grande terremoto que vai ter tem sido motivo de zombaria de muitas pessoas. Muitas pessoas riram, fizeram chacota, nos chamaram de maluco, mas foi assim com Noé. O Salvador disse que esses dias iam ser como nos dias de Noé. Assim como Noé avisou do dilúvio e as pessoas simplesmente o humilharam, esculacharam, assim também vai ser nesses dias. Nós temos avisado: olha, irmãos, esse terremoto vai acontecer. Está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Está lá em Atos 24, Mateus 24. Está em Isaías 66. Está em Joel capítulo 2. As pessoas ficam rindo, zombando. Ah, porque esse cara é maluco, porque essas pessoas são malucas. Mas, amado, como nos dias de Noé, só tem uma coisa diferente do dia de Noé, que Noé anunciou, para esses últimos dias que nós estamos anunciando. E qual é essa diferença? A diferença é que Noé anunciou sobre o dilúvio e nós estamos anunciando sobre esse terremoto. Noé, para muitas pessoas, era um Zé Ninguém, era um pobre coitado, como muitos de nós também somos para muita gente. Os institutos de meteorologia não vão anunciar isso. Eles podem até saber que vai haver alguma coisa, mas eles não vão alertar o povo em relação a esse grande terremoto que vai ser de escala não mundial, mas universal. Porque esse terremoto, ele não vai abalar só a Terra, ele vai abalar o céu também, a ponto de as estrelas caírem no firmamento. Vocês podem confirmar ali no livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 12.
Esses últimos dias tem sido assim, as pessoas têm comido, têm bebido, têm dado em casamento, vamos casar, homem com homem, mulher com mulher, vamos fazer tudo que tem que fazer. O sexo está liberado, tudo, está geral, porque esse negócio de Salvador não existe. Esses irmãos estão malucos. Isso aí são os irmãos que saíram do sistema e continuam com o sistema dentro deles. Então é isso que as pessoas têm dito. É isso que as pessoas têm falado. Como aconteceu com Noé, vai acontecer com muitos de nós que anunciamos esse grande terremoto, que está na Escritura. Porque tudo que está na Escritura, mesmo mexida, porque, volto a dizer, os escribas, eles não conseguiram mexer na história. Porque o Salvador disse, passa lá o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E lá na frente disse, o próprio Criador diz, eu velo pelas minhas palavras. Então as palavras que dão norte à história que está na Escritura, Satanás não pôde mexer. Ele mexeu nos nomes. Ele não mexeu na história, mas ele teve a permissão de mexer nos nomes e trocar os nomes na Escritura. O Noé anunciou esse dilúvio, as pessoas riam e zombaram. Hoje anunciamos esse terremoto que está na Escritura e está na Bíblia de todo mundo. Ninguém vai poder rogar por escusado naquele dia. Ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder dizer que não leu porque não sabia onde estava. Essa passagem está nas Escrituras. O livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, e eu estou lendo para vocês Lucas 17. Se olhe como está. Eu quero que vocês abram a sua Escritura e vocês analisem. Eu estou lendo Lucas, capítulo 17, o verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Nas Bíblias originais, que se aproxima do latim, essa palavra casar está assim, ó, comiam, bebiam, coabitavam e davam-se à prostituição. Porque casamento vem de se unir em matrimônio, se unir sexualmente. E é o que está acontecendo hoje, uma união. As pessoas mal se conhecem e já vão para a cama, vê se não é assim. Mal se conhecem. Como também, da mesma maneira, verso 28, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Você veja que, no mesmo caso de Ló, onde o povo ignorava o que Ló falava, houve uma desgraça. No mesmo caso de Noé, que Noé anunciava o dilúvio, e o povo ignorava, houve uma desgraça. E da mesma forma hoje, que é anunciado esse grande terremoto mundial, universal, as pessoas zombam. Ah, mas aqui tem placa tectônica, aqui jamais terá terremoto, esse cara está maluco, vai estudar, é burro, é isso, é aquilo. As pessoas fazem a mesma coisa que fizeram em relação a Noé. E vejam, uma coisa que me chama muita atenção, isso aqui me deixa preocupado. O que me deixa preocupado? É que as pessoas só foram acreditar quando elas viram as águas do dilúvio. Quando elas viram as primeiras gotas, elas começaram a acreditar. Essa, para mim, é a maior preocupação. Eu fico preocupado porque hoje as pessoas estão tranquilíssimas, achando que são fortes demais, que são pessoas imortais que nunca vão padecer. Mas quando elas viram a água do dilúvio, elas ficaram apavoradas. Batiam na porta da arca com muita violência. Noé, abra, nós queremos entrar. Noé. E Noé não pôde abrir porque o próprio Criador
selou com betume a porta da arca, aonde Noé e seu familiar e os animais estavam. Imagina que tristeza deve ter sido as pessoas já sendo submersas sobre as águas e pedindo para Noé abrir a porta. Imagina o desespero de Noé querendo abrir, mas o Criador já tinha selado. Porque embora Noé falava sobre esse dilúvio, as pessoas, elas não acreditavam. Mas o dilúvio veio. Elas acreditando ou não, zombando ou não, o dilúvio veio. E da mesma forma que é anunciado esse terremoto, que é falado em Joel, depois é passado por Isaías, depois Joel, depois Mateus e depois Apocalipse, as pessoas zombando ou não, fazendo chacota ou não, acreditando ou não, esse terremoto vai acontecer, porque a palavra do Criador, ela não pode voltar vazia. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vida do homem. Antes dele vir, esse terremoto vai sacudir o universo. Não é o planeta Terra, é o universo, a ponto das estrelas caírem do céu, caírem do firmamento. O que é firmamento? É aquilo que mantém elas firmes. Esse firmamento vai ser abalado, como a figueira ela é abalada e os seus figos maduros caem. Veja que palavra, meu amor. Que palavra de Lucas 17. E eu vejo que o povo de nosso Salvador é um povo que não pode se apavorar, porque o Salvador disse que esse dia não nos pegará de surpresa. Eu acho que é o momento de quem está verdadeiramente em Yahushua, verdadeiramente no Salvador, se unir. Unirmos para levar a palavra do nosso Salvador. De 2 em 2. Vai de 2, vai de 1, mas leve a palavra do Salvador. Não está no momento para quem está em Yahushua, porque os que não estão não adianta, porque não creem mesmo. Ou muitos vão deixar para crer, e tomara que creiam lá na frente, outros não crerão, mas os que creem hoje, é momento de nós nos unirmos, não para ficarmos um contra o outro, não para podermos causar escândalo no reino de Yahushua, porque o escândalo, ele é inevitável, diz o Salvador. Mas ai daqueles pelo qual vier o escândalo, a Escritura diz que é melhor que aquele que provoca os escândalos amarre uma mó no seu pescoço e se atire ao mar. Nós temos que nos unir para ganhar as pessoas da mão de Satanás, da mão dos mercenários, da mão daqueles que se dizem que são pastores, porque abriram um templo e chamam isso de igreja. E as pessoas cada vez mais pensando que estão perto, elas estão cada vez mais longe do nosso Salvador. Porque esse terremoto vai pegar muita gente de surpresa. É muita gente que vai pegar de surpresa, não são poucas. Não são poucas pessoas. Satanás está semeando no meio do povo de Yahushua uma semente amarga de confusão, de traição, de discussão, de brigas. Porque Satanás sabe desse dia. O Satanás conhece o demônio, o espírito do mal. Ele conhece esse dia. Esse dia desse terremoto é conhecido por todos os anjos caídos. Ele é conhecido por todos. O que nós que estamos em Yahushua precisamos fazer, irmãos, antes desse terremoto vir, é anunciar. É anunciar a vinda do Salvador Yahushua.
Porque o Maitreya também está aí. O Maitreya virá, o Maitreya vai se manifestar. A besta vai emergir. O mundo vai se maravilhar dentro de alguns dias, quando a besta aparecer resolvendo o problema de paz que não acontece no Oriente Médio. E esse grande terremoto, ele virá antes dos 144 mil serem selados. Então esse terremoto que vai ter, ele será um sinal, um aviso desse selamento. Então não podemos mais continuar perdendo nosso tempo com brigas, esposa com marido, marido com esposa, filhos brigando com pai, pai brigando com filhos. Não dá mais tempo para nós brigarmos e tentarmos resolver nossas próprias indiferenças. Não tem mais tempo. O tempo hoje é de anunciar, é de alertar as pessoas, mesmo que elas não aceitem. Mas não é o momento de ficar brigando se o nome é Yahushua ou se é Yahushua. Não é o momento de ficarmos dando uma de sábio, ou quem sabe mais. É claro, é evidente que Yahushua, ele está nos mostrando o que os grandes não conseguem chegar, mas isso não nos faz sábios acima de qualquer pessoa. Pelo contrário, meu amado, o Salvador, ele é digno de toda essa sabedoria que ele tem nos dado. Quem tem dado para mim, tem dado para você, tem dado para o seu irmão. Uns têm uma personalidade, outros têm outra. Devemos respeitar personalidades. Mas quem está em Yahushua ainda é imperfeito. Qualquer pessoa que está no Salvador é imperfeito. Não podemos jamais, irmão, permitir que Satanás ele divida o corpo de Yahushua por causa da imperfeição do meu irmão. Eu não posso jamais odiar, eu não posso jamais banir uma pessoa que está em Yahushua. Não é tempo para isso. Não dá mais tempo, irmão. Porque esse terremoto, quando vier, esse terremoto não terá misericórdia de ninguém, a não ser aqueles que estiverem firmes. O momento é de sairmos do meio de fofoca, de qualquer tipo de intriga, de qualquer tipo de picuinha, de qualquer tipo de situação que enche o nosso coração de tristeza, de mágoa, de ressentimento, e arregaçar as mangas da blusa enquanto nós estamos vivos. E enquanto as pessoas estão vivas, porque precisamos alcançar essas pessoas com essa mensagem maravilhosa de que Yahushua morreu no madeiro e de que esse terremoto vai acontecer, mas aqueles que tiverem Yahushua não serão abalados. O momento é agora. Não olha para o irmão Edinho, tente achar defeito ou qualidade, porque eu sou tão imperfeito quanto vocês, meus irmãos. Eu apenas aprendi a ser forte e maduro em Yahushua. Eu apenas aprendi a confiar naquele que confiou em mim. Mas eu sou tão imperfeito quanto você, quanto qualquer pessoa. Mas a minha imperfeição não é motivo para eu parar. A minha imperfeição não é motivo para eu desistir. A minha imperfeição não é motivo para eu desistir. Quem é do Salvador, ele vai até o final. O Salvador diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que você está desistindo? Por que você está parando? Por que você está envolvido com pessoas que só querem intrigas? A Escritura diz, fuja daqueles que querem causar intriga e discussão. Saia do meio deles, não fique. Pessoas estão morrendo nos hospitais e a gente está no Facebook discutindo, batendo boca. Pessoas estão no presídio, pessoas estão no meio dos morros, das favelas, e não tem a terça parte do conhecimento que você tem. E nós estamos medindo sabedoria e conhecimento nas redes sociais.
onde não leva a nada, só o orgulho, e nos faz parecer que somos melhores do que os nossos irmãos. Meu irmão, nós não sabemos nada. Ai de nós, se não foi Yahushua que nos der. Ai de nós, se não foi Yahushua que estivesse nos guiando. Enquanto nós estamos perdendo nosso tempo com debates, com fofocas, com intrigas, com brigas, com rixas, com porfias, com inimizades, como está escrito em Gálatas capítulo 5, 19, pessoas vão morrendo e muita gente vai morrer nesse terremoto, muita gente vai morrer por causa de nós, que não estamos anunciando. As pessoas não têm conhecimento disso, não estão se preparando, se revestindo de Yahushua, comendo do pão da vida, porque nós estamos dando o pão da intriga, o pão do Yahushua com ó sem ó. Isso faz uma guerra na rede, faz uma guerra aqui, faz uma guerra aqui, faz uma guerra na sua família. Famílias que não saem de Jesus, não saem do sistema, não saem da mão dos mercenários, porque quem está em Yahushua está pior do que quem está no sistema. E quem é que perde com isso? É o Salvador. O reino dele fica dividido. Meu amado, não é momento de a gente saber quem é o melhor na internet. Não é o momento para votarmos em quem é o melhor, fala mais bonito. O momento é cada um tomar o seu sacrifício, que a Bíblia do Almeida chama de cruz. O sacrifício de lábios que confessa o seu nome. Tomar o sacrifício que é publicar Yahushua na sua vida, porque quem publica Yahushua está sujeito à zombaria, está sujeito a passar vergonha, está sujeito a ser criticado, está sujeito a ser ridicularizado, mas é um sacrifício que, se você assumir, que se você tomar posse, você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando Yahushua revelar todas essas maravilhas que há de acontecer. O livro de Isaías diz que o povo dele voltará para sua terra por navios, levando a riqueza das nações. Assim, olha que lindo, você veja. O mesmo porto que trouxe os negros hebreus para o Brasil, que é o porto do Rio de Janeiro, foi domingo agora implodido para se construir o Porto das Maravilhas, que é o nome que está sendo dado à cidade portuária do Rio de Janeiro, que vai ser uma nova Dubai do Brasil. E os navios que vão parar ali são navios luxuosíssimos. Muitos deputados estão sendo contra esse projeto, mas a própria Dilma Rousseff está sendo a favor. Por que esses navios vão começar a se atracar ali? Navios luxuosíssimos que nunca pararam naquele porto e agora estão fazendo um porto belíssimo. E nem o governo sabe por que algumas pessoas fortes do governo estão aceitando, estão deixando com que essa obra vá avante. Porque Isaías diz que é por navios que o seu povo iria voltar. Debaixo de uma prosperidade, quando eles vieram para cá, debaixo de formas subhumanas. Profecia de Isaías se cumprindo do seu povo que voltará de navio. Você pode acompanhar pela televisão, pela Globo News, pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Band, a cidade portuária que foi implodida nesse domingo agora para construir uma cidade portuária chamada Porto das Maravilhas. Os Dias das Maravilhas. Veja como a Escritura ela está se cumprindo. E você sabia que essa cidade do Rio de Janeiro, essa cidade portuária que eles estão construindo, começaram agora, primeiro eles vão começar a tirar todos os entulhos. Eles vão tirar todos os entulhos. E depois que tirar os entulhos, são 3 meses que levará para tirar todo esse entulho. E depois que tirar os entulhos, eles vão começar a construção dessa cidade. Sabe quando é que vai ficar pronta essa cidade portuária? Ela vai ficar pronta em 2016. O terremoto, ele vai ter que acontecer antes da ida desse povo ao navio.
A Escritura diz em Isaías que um povo de povos de várias nações levará o seu povo no navio, e esses que levarem o povo de ao navio vão juntos participar da mesma alegria de chegarem à sua terra. Esse terremoto que é anunciado por muitas pessoas, inclusive por nós aqui do canal Últimos Dias, tem sido realmente uma retórica da história de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, Lucas 17, do 26º parágrafo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eu acho, eu creio, eu acredito que todos que estão em Yahushua devem parar um pouco e analisar. O Yahushua nos deu uma ordem, um mandamento, de ir por todo mundo e falar a verdade a toda criatura. Eu estarei brevemente nos Estados Unidos. Estarei direto dos Estados Unidos, falando na língua inglesa, para todos os americanos ali, em nome de Yahushua. Isso para mim não é um motivo de o irmão Edim vai estar nos Estados Unidos. Eu não vou estar só nos Estados Unidos. Eu quero estar em todo lugar, porque eu quero cumprir o ID de Yahushua. Ele mandou ir. A minha esposa, ela fechou comigo esse propósito. Nada prende eu e minha esposa. E nós estamos nesse propósito. Eu, minha esposa, meu filho, minha nora, de nós viajarmos aonde Yahushua mandar a gente ir. Nós vamos estar em todo o Brasil, só para anunciar às pessoas, olha, leia a Escritura, Yahushua está voltando, o terremoto vai acontecer, sol, vai ter sinal no sol e na lua, os hebreus estão aqui sem a sua identidade, nós vamos anunciar, nós vamos falar, nós vamos dizer para as pessoas o que Yahushua, ele manda falar na sua Escritura, que é anunciar a vinda dele, depois que o Maitreya colocar os seus pés nesse mundo, antes acontecerá o grande terremoto e o selamento dos 144 mil, que estão espalhados no mundo todo. Estão espalhados no mundo todo. Não dá tempo de nós ficarmos brincando, não dá tempo de nós ficarmos de picuinha, de chacota, de brincadeira. Não há tempo, pessoas estão morrendo lá fora. Pessoas estão morrendo no Oriente Médio. Pessoas estão morrendo lá aonde hoje estão os judeus falsos. E nós estamos aqui brincando, estamos aqui brigando, estamos aqui discutindo, estamos aqui medindo forças, querendo ser o maior, outro querendo ser o maior do que o outro, e eu sei, e aí? Você já foi no hospital perto da sua casa anunciar que Yahushua é o nome do Salvador? Eu tenho feito a minha parte, meu amado. Eu tenho feito a minha parte. Quando Yahushua toca o irmão Edinho, aquela mulher atravessando a rua, vai atrás dela e anuncia Yahushua. Eu estou fazendo assim, claro, de uma maneira sábia, inteligente, não de uma maneira beata, que nem esses pastores do sistema, mas de uma maneira saudável. Eu estou fazendo a minha parte, a minha cota do reino, de anunciar às pessoas que Yahushua puder me dar, de falar para elas a verdade. Hoje eu falei para 2 entregadores na empresa que eu trabalho. Eles entregaram lá a mercadoria e eu aproveitei aquele momento e anunciei para os 2 Yahushua. Porque isso não é um direito, isso é um dever. Isso é uma obrigação nossa. Não dá tempo de a gente ficar perdendo mais tempo, irmão, com Satanás. Deixa Satanás meter um malho, deixa as pessoas que servem ao diabo falar mal da gente, deixa eles perseguir-nos, deixa eles falar o que quiserem, deixa eles ameaçar, deixa eles fazer o que quiserem. O que não pode acontecer é nós pararmos. Nós não podemos parar, não dá. Quem está em Yahushua tem uma visão diferente das coisas. Esse terremoto vai acontecer sim, você pode ter certeza, ele vai vir.
Mas, infelizmente, muitos só vão acreditar quando estiverem debaixo dos destroços, quando vê suas casas caídas, quando vê os apartamentos desabando, quando vê as ondas do mar se levantando, aí as pessoas vão parar para acreditar. E vocês sabem que quando alguém crê depois que vê, é diferente quando alguém primeiro crê sem ver. A Escritura anuncia, o terremoto está vindo, a pessoa não viu, ela não crê. Quando aconteceu o terremoto, estiver dando primeiro abalo, aí as pessoas vão acreditar porque elas viram, aí já não vale mais. Aí já não vale mais. O tempo que nós estamos discutindo em Facebook, em Twitter, ou em qualquer outra rede social, a gente está perdendo tempo de anunciar o que Salvador mandou. Talvez eu estou falando aqui, algumas pessoas podem não estar nem aí. Mas isso aí é um alerta, amados. Isso é amar o próximo. Não temos que seguir a homem nenhum. Nós temos que seguir o que Salvador mandou fazer. Ele não mandou a gente ficar medindo força na internet. Quem é o melhor, quem é o maior. Ele mandou anunciar as coisas grandes, mas nós não somos grandes. Nós somos pequenininhos. Eu não tenho nenhuma força, meu amado. Eu não tenho uma força, falta força em mim para continuar. Eu também estou sem força. Eu também não tenho forças para continuar. Confesso a vocês que tem sido duro, tem sido difícil de anunciar a Yahushua na rede, principalmente na rede social. Tem sido difícil, não tem sido fácil. Mas eu não vou parar porque não tem sido difícil, porque o Salvador nunca falou que ia ser fácil. Ele nunca falou que ia ser fácil, ele nunca falou que ia ser mamão com açúcar, ele nunca falou que ia ser beleza, olha, vai lá, vocês vão conseguir, vai ser legal. Não, ele nunca disse, pelo contrário, ele disse, todo aquele que quiser viver piamente, padecerá perseguição. Se você que crê que o Salvador não tem a letra O, é Yahushua, e tiver um irmãozinho que chama Yahushua de Yahushua com O, dá um abraço nele. Fala para ele, é isso aí, amado. Olha, é o mesmo Salvador, estamos aí, estamos firmes. Deixa que o restante do Salvador vai completar. Deixa que o restante do Salvador, ele vai consertar. Ele é perfeito, porque é até bom que se exista essa diferença da letra O no Yahushua ou não. É até bom, porque isso mostra que nós somos imperfeitos, incapacitados. Somos carentes, dependentes da perfeição daquele que morreu no madeiro e deu o maior exemplo de humildade e de perfeição na história da face da terra. No povo brasileiro, o povo do mundo não tem a autocompetência de se achar perfeito. Nós somos imperfeitos. E a nossa imperfeição é que nos fazem atraídos pelo Yahushua. Se o teu irmão acha que é Yahushua, aperta a mão dele, dá um abraço. Diga, irmão, estou contigo. Letra O não vai dividir a gente, não. Nós estamos no mesmo barco, lutando contra o mesmo sistema. E vamos estar aí, ó, brevemente, o dragão vai estar perseguindo, a besta vai estar perseguindo, e se tivermos aí, nós vamos estar juntos também. É verdade, Modi. É isso que tem que acontecer. Porque muitas pessoas de Satanás também se filtraram no nosso meio. O Salvador mesmo disse, muitos viriam em meu nome. Muitos viriam em meu nome. O Salvador disse isso. Mas pelo fruto o quê? Pelo fruto conhecereis. Não é pelo nome. Não adianta você dizer, aquela árvore ali é um pé de laranja. E ela é docinha. Não adianta dizer que o pé de laranja é doce se você não provar o fruto daquela laranjeira. Você tem que ir lá provar se o fruto é doce ou se o fruto é amargo. Você tem que provar. Porque pelo fruto você vai saber se aquele pé de laranja é bom ou se é ruim. Mesma coisa é pessoa, eu sou de Yahushua, aceitei Yahushua, estou com Yahushua, saí do sistema, mas qual é o fruto que sai da boca dela? Comportamento, como é que ela age, como é que ela interage, como é que ela intercede, como é que ela vive.
no nosso meio. Qual é o fruto que ela está trazendo? Pelo fruto conhecereis. Mas quem está em Arúxua de verdade e dá fruto, ele é apedrejado mesmo. Não tem como, meu amado. Quem está dando fruto vai ser apedrejado. Quem está dando fruto, as pessoas vão tacar pedra, vão atirar, porque esta é a ordem permissiva da natureza em relação àquilo que dá fruto. Não é verdade? Analisa bem. Mas, se você está em Arúxua, e se você está cometendo o erro de ficar debatendo, brigando, discutindo, mostrando que você é o cara, se te chamaram de burro, se falaram que você é idiota, não dá ouvido. Continue. Seja um burro, seja um idiota, mas continue. Porque a vitória não vai ser para aqueles que estão te chamando de burro, de idiota. A vitória vai ser para o idiota e para o burro, que não dando ouvido para aqueles que são muito sábios, vai chegar até o final. Aquele que chegar até o final, eu dar-lhe-ei que coma da árvore do fruto do conhecimento da árvore, quer dizer, do fruto da árvore da vida. Aquele que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Olha que interessante. Você está disposto a morrer pela causa, meu amado? Está disposto a morrer pela causa? Está disposto realmente a dizer a Arúxua, eu vou continuar meu trabalho na internet, na minha casa, na rua, no meu trabalho, mas eu estou disposto a morrer pela causa. Eu estou disposto a ser envergonhado pela causa. Eu estou disposto a ser humilhado pela causa. Mas esse terremoto, quando vier, ele não me pegará de surpresa. Ele não vai ter forças, meu Pai, para me pegar de surpresa. Assim como foi, eu quero repetir aqui antes de terminar, que eu falei que ia ser rápido esse hangout. Olha aqui, ó. Assim como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé. Assim também será nesses últimos dias. Noé anunciou do dilúvio, zombado dele. Quando começou a cair o primeiro chuvisco, aí as pessoas viram que estava falando a verdade. Hoje anunciamos do terremoto. Veja, igualzinho no dia de Noé. As pessoas zombam. As pessoas nos ultrajam. Mas quando começar a dar os primeiros abalos, os primeiros tremores de terra em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso, Manaus, Cuiabá, Sergipe, Amapá, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Curitiba, Santa Catarina, aí as pessoas vão dizer, rapaz, o cara não estava brincando não, a Bíblia tem razão, olha lá, Joel 2 tem razão, Mateus 24 tem razão, Isaías 66 tem razão, Apocalipse capítulo 6, verso 12 tem razão, rapaz, a coisa é certa, a coisa é real, olha aí os abalos, está acontecendo. Então as pessoas vão ver que o sol não vai brilhar, a lua não vai brilhar, vai ficar dias sem brilhar. Um frio violento virá sobre a terra, porque na ausência da luz do sol, o frio ele vai ser dobrado. As estrelas vão cair do firmamento e vai cair sobre a terra. Não me diga como é que vai ser isso, mas está lá. O terremoto será em escala a nível universal. Não vai ser a nível mundial, mas vai ser universal. Isso é o aviso. E o último aviso do Salvador, que vai anteceder antes a entrada do anti-Messias, antes do selamento dos 144 mil. Só após esse terremoto é que nós veremos com exatidão aquilo que o que João anunciou haverá de acontecer. Meus amados, eu sou o irmão Edinho do canal Últimos Dias. Eu quero anunciar para vocês que nós estaremos com um canal chamado Últimos Dias Internacional. Esse canal Último Dia Internacional, ele será um canal feito nos Estados Unidos, anunciando com prévia algumas novidades que eu tenho certeza que vocês ficarão de boca aberta em ver que aquilo que nós
temos anunciado há muito tempo, outras pessoas de fora vão estar confirmando, segundo as Escrituras, o que realmente está para acontecer nesses dias. Volto a dizer, essa obra portuária, aonde os navios luxuosos estarão ali, ela terminará em 2016. 2016 aqui no Brasil. Já foi implodida a cidade. E eu vejo uma grande profecia de Isaías se cumprindo, que o povo hebreu será levado por navio à sua terra. Isso aí está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Mas esse terremoto que vai acontecer em escala universal, eu tenho certeza que a NASA já sabe, que os Illuminati judeus franco-maçons já sabem, que os poderosíssimos que se encontram com a mão em todo o patrimônio mundial já sabem. É que eles não sabem o dia e a hora. Então eles ficam na previsão, porque precisão mesmo só é Arusha. Um abraço a todos vocês, meus amados, independente de cor, raça, religião, de credo que vocês sigam, aos meus irmãos em Arusha, que o Salvador possa te fazer um canal, um veículo, uma ferramenta de divulgação dessas maravilhas que hão de acontecer nos últimos dias. Até a próxima, amados. Que a Arusha ele possa estar com todos vocês. O canal chamado Último Dias Internacional trará aí algumas surpresas para todos e para a alegria de muitos, em nome de Arusha. Um abraço e até a próxima. Quem sabe amanhã nós estaremos aí trazendo um papiro que vai ser consequência desse aqui. Até, amados.